Está começando o PodKlein, o podcast da Cooper Klein, um espaço de diálogo, cooperação e protagonismo estudantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Jacob Klein. Boa tarde, meu nome é Malu e hoje estamos com mais um episódio do nosso podcast. E para a entrevista de hoje convidamos a nossa ex-diretora em comemoração ao aniversário da escola. Boa tarde, meu nome é Kaone. Hoje estamos com a Leontina, que foi uma das primeiras diretoras depois da emancipação do nosso município. Boa tarde, então eu sou Leontina e com muito prazer estou aqui para contribuir com vocês. Então, prof, qual que foi o momento que mais te marcou sendo diretora? Olha, foram muitos momentos importantes que marcou muito, mas um dos que mais marcou foi quando foi implantado o primeiro grau aqui na escola, quando se formou a primeira turma da 8ª série. Foi muito marcante, porque era uma conquista para a comunidade escolar, né? E a primeira formatura foi realizada aqui na escola mesmo, porque eram poucos alunos, foi realizada aqui. Depois, as seguintes foram tudo realizado na sociedade aqui, porque aqui da localidade, né? Porque aqui não era espaço suficiente para comportar toda a comunidade. Você já teve algum projeto ou evento escolar que você sente mais orgulho de ter realizado? Foram vários, mas quando eu comecei aqui, nós não tínhamos refeitório. Então a merenda era preparada na cozinha e era levada nas salas de aula e distribuída para as crianças na sala de aula. Depois a gente, com muita luta, com o apoio da comunidade, do CPM e do poder público, conseguimos construir o refeitório. Então isso foi um projeto muito bacana que me realizou muito. Outra coisa que foi muito almejada e a gente ficou muito feliz por conquistar era o cercamento do pátio da escola. Porque vocês sabem, a escola está situada ao lado da RS, um lugar muito perigoso. Então a gente lutou muito para conseguir. E assim, das coisas que me marcou muito também e realizou, era a primeira aquisição da máquina de xerox. Porque não sei se vocês conhecem, antes tinha o mimeógrafo, que era aquele aparelho que usava o álcool para passar as provas e o material para os alunos, né? Então a primeira máquina de xerox foi uma grande realização para a gente. Se a senhora pudesse voltar atrás, faria algo diferente sendo diretora? Olha, teria coisas que de repente faria diferente, mas tem coisas que não mudam. Por exemplo, valorizar todos da mesma maneira, o respeito, o amor, o afeto, o carinho pelas pessoas, né? Isso eu não iria mudar. Talvez teria coisas que mudassem, mas a maioria ia permanecer. Porque há muitos anos atrás, a gente tinha o hábito, hoje não sei se acontece ainda nas escolas, de cantar o hino uma vez por semana. Continua ainda? A gente separa, cada sala tem uma folha e está separado que cada turma vai fazer. E sempre uma escala. Uma escala, e aí tem sempre separado que turma que vai apresentar e a gente sempre canta o hino. Ah, que bom. Isso essas pequenas coisas, mas que eu acho que são muito importantes manter, né? Tá. O que motivou você a assumir os desafios e dirigir a escola naquele tempo? O que motivou? Assim, o amor pela profissão, em primeiro lugar. E também o incentivo da Secretaria da Educação, que sempre a secretária incentivava muito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui convidada, eu não queria assumir a direção.
Eu disse que era muito compromisso, eu tinha filhos pequenos, mas ela insistiu, eu acabei aceitando, né? Então, isto me motivou sempre o apoio da Secretaria da Educação, do Poder Público. Claro que nem todas os objetivos que a gente tinha, a gente conseguia, mas aos poucos ia tentando realizá-los, né? Com a ajuda da comunidade. O CPM era muito ativo, muito presente, a gente podia contar muito com a ajuda deles, principalmente nos eventos, nas festas que a gente fazia da comunidade, porque tinha que fazer e hoje ainda se faz, porque precisa arrecadar fundos para manter a escola, para ir melhorando a escola, a estrutura. A sua rotina, ela mudou muito depois que a senhora começou a ser diretora? Mudou bastante. Mudou muito, porque antes eu tinha a minha turma, que eu dava aula, né? E no momento que eu assumi a direção, as responsabilidades foram muito maiores. Era com toda a escola, né? Então, mudou bastante. E no momento, naquela época, a gente não tinha secretaria e nem secretária. Não tinha biblioteca nem bibliotecária. Não tinha coordenação, não tinha vice. Era tudo a diretora que tinha que fazer, né? A parte burocrática da secretaria, atender os pais, e muitas vezes a gente pedia para os pais virem fora do horário de aula, mas aí eles também não tinham tempo. Então, às vezes, faltava professor, a diretora ia atender a turma. E aí vinha pais, tinha que deixar a turma sem professor para atender os pais. Mas tudo foi acontecendo. Qual a maior aprendizagem que você levou na sua trajetória como diretora? Qual a minha maior aprendizagem, né? O que eu levei é que a gente sempre procurou realizar um trabalho de responsabilidade, com comprometimento, porque o objetivo era formar pessoas do bem, formar cidadãos com bom caráter, que também fossem responsáveis. Então a gente levou isto para a vida da gente, que a gente fez um bom trabalho, porque sempre foi responsável, comprometido, vestiu a camiseta, né? Porque a gente diz, tem que vestir a camiseta para sair um bom trabalho, assim como os jogadores. Quando eles não vestem a camiseta, não dá bom jogo, não dá bom resultado, né? E assim é em todas as profissões. E aí, a senhora tem saudade de ser diretora? Saudades? Olha, saudades eu tenho, mas que saudade seria assim? A saudade do carinho dos alunos, das conversas, das brincadeiras entre colegas, professores, das funcionárias, enfim, de toda a comunidade escolar. Hoje eu encontro adultos que passaram por minhas mãos na época que eu estava na escola e já são pais de família, têm a sua profissão, então isso é gratificante, né? Então a gente tem aquela saudade das coisas boas. E claro, tu não esquece os desafios que fizeram parte, mas só fortaleceram a gente. Então, você se arrepende de ter feito algo sendo diretora? Não me arrependo de nada que eu fiz sendo diretora. Quando algum professor faltava, a senhora tinha que dar aula no lugar dele? Sim, muitas vezes. E era muito difícil controlar a escola e ter que dar aula? Era difícil, porque daí não tinha ninguém na secretaria, ninguém que atendesse se viesse alguém, né? Mas a gente driblava, né? Porque nossos professores, eu acho que hoje ainda deve ser assim, tem o seu cantinho do material na sala de professores. E aí
Às vezes acontecia um imprevisto, um filho de professor que adoecia, eles não conseguiam vir, às vezes conseguiam avisar, às vezes não, né? E a gente ia no espaço deles, olhava o material que eles tinham lá e muitas vezes eles tinham um planejamento já. Daí se tornava mais fácil. Ou a gente improvisava algo. A maioria das vezes eram das crianças menores, né? Séries iniciais. Mas quando eram as séries finais, então já tinha geralmente o material ali para a gente quebrar o galho naquele dia, né? Tá. Então, você já teve algum desafio que você demorou bastante tempo para enfrentá-lo? Desafio? Desafio teve, sim. Que foi uma coisa assim bem atípica que aconteceu na vida da escola. Todos os anos a escola promove uma festa escolar, né? Teve um ano que foi promovida a festa e a gente sempre fazia festa na sociedade, que ainda hoje continua sendo aqui na sociedade, né? Aí a gente ia na sexta-feira à tarde, às vezes encaminhar alguma coisa, e no sábado de manhã os professores vinham para a escola, a gente ia pegava o material, ia para a escola, para a sociedade e organizava tudo. E aí teve uma vez que a gente chegou aqui no sábado de manhã, chegamos aqui do lado da secretaria, tudo arrombado, assaltaram a escola. E daí levaram a máquina de xerox, nova, o computador, a impressora, tudo que a gente recém tinha conquistado com muita luta. Ai, aquilo foi muito impactante, sabe? E daí a gente tinha a festa pela frente, tinha que organizar, né? Mais ainda porque daí precisava mais dinheiro para comprar tudo de novo. Mas conseguimos. E daí, com esse impasse, a gente instalou o alarme. Não sei se ainda tem hoje. Tem? Funciona ainda? Acho que sim, mas tem também a empresa que faz a segurança. Isso. Aí a gente instalou o alarme, mas de vez em quando esse alarme disparava. E sempre à noite. E eu sempre fui muito dedicada, eu dei minha vida na escola. A gente vinha aqui, olha a coragem que a gente tinha, vinha aqui na escola de noite, o alarme tocava escuro, vinha aqui ver o que tinha acontecido. E uma vez a gente veio e tinham entrado na escola, tiraram as telhas do telhado e entraram. Tiraram a sirene do alarme, só que daí não deu tempo, como o vizinho aqui, ele também sempre ficava de olho, eu não sei se ele fez alguma coisa e eles tiveram que fugir. E daí, são coisas assim que foram muito impactantes, né, pra gente, e eu penso assim, olha que amor que a gente tinha pela escola, a gente não tinha medo de vir aqui à noite, ver o que estava realmente acontecendo, e não foi uma vez, foram várias vezes. A senhora tem alguma memória que guarda com muito carinho, sendo diretora? Ai, tenho muitas, mas uma em especial, porque como eu falei antes para vocês, a gente fazia a primeira formatura da 8ª série foi aqui, as outras foram sempre na sociedade ali. Então era um transtorno até, porque tinha que levar todo o material para lá, não tinha som, a gente levava som e fazia decoração, enfim, muitas coisas. Aí sempre lá pelo dia 20, por aí, eu fazia a formatura e o encerramento, era tudo junto. A gente foi lá, fez o encerramento, encerrou tudo, recolhemos as coisas, os prof foram embora, daí eu e meu marido, meus filhos estávamos lá, vamos para casa. Chegamos em casa, tinha todas as prof lá, porque era o meu aniversário. Aí elas fizeram uma surpresa, sabe? Foi bem impactante, né? Porque nunca eu esperava isso, né? E elas foram tudo ligeiro embora, pensei, ué, como assim?
Foi tudo tão rápido, né? Eu nunca imaginava que estava lá na minha casa. Então, sim, foi uma coisa que me marcou bastante. Se você pudesse, você voltaria a ser diretora? Olha, eu acho que agora, passaram-se vários anos que eu já estou aposentada, eu estou numa outra fase da vida agora. Agora, eu estou vivendo a fase de vovó. Que eu tenho 2 netos, um de 6, o Vinícius, e um de vai fazer 1 aninho em julho. E agora vem uma netinha, que está para nascer início de maio, né? Então eu estou curtindo bastante essa fase. Então eu acho que não, agora não. Nos seus dias difíceis, qual era a sua motivação? Nos dias difíceis, primeiro a proteção divina. Sempre pedia a proteção divina, porque com a oração a gente fortalece a fé, a gente enfrenta tudo com mais naturalidade. E também sempre pensava assim nas crianças que estavam aí, que precisavam de incentivo, e acabava tudo acontecendo da melhor forma possível. Você já teve alguma decisão dolorosa para a senhora? Olha, teve vários momentos que a gente ficava triste, não assim uma situação tão dolorosa, mas quando um aluno se machucava na escola, a gente ficava triste, ouvir assim, fatos de aluno quebrar braço, bater a cabeça e ter que fazer pontos. Então teve épocas que nós não tínhamos no posto de saúde aqui ainda, a gente tinha que levar as crianças para o hospital de Feliz. Depois que teve o posto de saúde aqui, tudo melhorou, daí facilitou mais, né? Mas isso deixava a gente triste. E um episódio que marcou muito foi quando um aluno ele foi expulso da escola porque ele era assim muito impulsivo, né? E numa ocasião ele quebrou o óculos da diretora e arrancou a cortina da secretaria. Então foi assim uma coisa que marcou muito e deixou a gente muito triste. Hoje ele é um rapaz muito querido, muito legal e sempre me cumprimenta, mas foi assim uma coisa que marcou muito a minha trajetória. Agora, com o fim do nosso podcast, a senhora gostaria de deixar algum recado para a escola? Sim, agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Desejo que a Cooper Klein continue firme e forte, tenha muito sucesso. E peço para vocês, alunos queridos, sempre tratem os professores com muito carinho, com muito amor, porque eles merecem. Os professores são peças fundamentais para a formação de todas as profissões, né? Então, valorizem eles e desejo que todos tenham um ótimo ano letivo. Abraço a todos.